que vamos falar agora sobre a figura do Espírito Santo, né? Sobre como o Espírito Santo de Deus, ele se apresenta, ou como nós conhecemos, como nós falamos acerca da figura do Espírito Santo. E, ao dizermos isso, nós vamos ver aqui que eu estou usando uma figura muito típica, né? Do Espírito Santo desde esse slide, que é a pomba. A pomba é caracterizada, né, pelo Espírito, pelo fato do que nós lemos o batismo de Jesus, que Jesus estava sendo batizado nas águas, e o Espírito Santo descendo em forma de pomba. A sua beleza, a sua suavidade, sua limpeza, e por ser facilmente encontrada, né? A gente vê nas praças aí das cidades, ela traz uma sensação de paz. A pomba solta por Noé, ela recusou permanecer fora da arca, ela veio para um lugar onde ela poderia ter segurança. Ela trouxe uma mensagem de esperança, que foi o galinho lá na ponta do bico. Então, a gente percebe que é essa a condição que a pomba tem para representar o Espírito Santo. É um dos símbolos do Espírito Santo. Então, dentro dessa questão, nós podemos colocar a pomba como símbolo do Espírito Santo, pela sua pureza e pela sua inocência. Também o óleo ou azeite é uma figura constante usada aí para representar o Espírito Santo. O tabernáculo e os móveis deveriam ser ungidos com azeite. O tabernáculo era uma figura do Cristo, logo o azeite figurou Cristo sendo ungido pelo Espírito Santo. Isso é uma questão muito clara no tabernáculo. O interior do tabernáculo era iluminado pelo uso do azeite. Então, sem a iluminação do Espírito Santo, ninguém pode ver a glória de Deus. Então, para curar leproso, era utilizado o sangue e azeite, como está lá em Levítico, capítulo 14, verso 14 a 18. Quando alguém se converte, há a operação tanto do sangue de Cristo, quanto do Espírito Santo na regeneração. Então, o óleo tem essa figura do Espírito Santo, por ter essas participações e por ter sido também tipos no Antigo Testamento, principalmente no tabernáculo, como acabamos de falar. Uma outra questão também, outra figura, outro símbolo do Espírito Santo é o vento. Quando o vento não é controlado pelos homens, assim como o Espírito Santo não é controlado em suas ações, né, operações, para João capítulo 3, verso 8, o próprio Jesus disse, o vento sopra para onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele, né, que é nascido de Deus. Então, a presença do vento é percebida pela influência. Então, João capítulo 3, verso 8. Da mesma forma, a presença do Espírito Santo é conhecido pelo seu mover nos corações e não pelo seu ver. Então, se alguém quer acreditar no Espírito Santo e tem alguma dificuldade em crer nisso, é só olhar pela operação do vento. Você não vê de maneira alguma o vento, mas você consegue sentir ele em sua vida, sentir ele te tocando. Uma outra questão é o fogo, é uma evidência da presença de Deus, como está lá em Êxodo 3, verso 2, o fogo na sarça que ardia e não se queimava, da aprovação, no Levítico capítulo 9, verso 24, e da proteção, como Êxodo capítulo 13, a gente vai perceber que vinha fogo lá, uma tocha que iluminava o caminho do povo hebreu no meio do deserto. Fogo que queima, o fogo que prova, o fogo que amolece, o fogo que ilumina. O próprio João Batista vai dizer que ele estava batizando com água, mas viria aquele que os batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então tem essa evidência. O Espírito Santo também tem uma figura que é o selo, o senhorio sobre algo. Toda vez que você vai mandar uma carta pelos correios, eles vão selar aquilo ali, dizendo que ninguém pode violar aquela carta, somente o seu dono, somente aquele pela qual a carta foi enviada. E o Espírito Santo é aquele que nos sela, é aquele que fala, nós somos propriedades de Deus. O crente é propriedade do Senhor, e é o Espírito Santo que vai selar, é o Espírito Santo que vai testificar isso, vai trazer a legitimidade, a autoridade. Em nós é o Espírito Santo.
Então, temos que ter esse entendimento. Então, o selo vai trazer o reconhecimento de que aquilo é válido, de que aquilo tem como posso dizer aqui, um proprietário, tem um dono. Então, o Espírito Santo vai nos trazer segurança, preservação, e é isso que ele vai nos trazer a partir do seu símbolo do selo. Nós somos selados. E por isso que você precisa ter esta comunhão com o Espírito Santo para ser selado e toda a obra do inimigo ser neutralizada. Beleza? Mais alguma? Terminamos mais uma aula. Estão percebendo que eu não gravei as aulas hoje, para mandar o link, né? Então, nós estamos aqui falando diretamente sobre o Espírito Santo e a aula hoje é literalmente ao vivo. Então, tem alguém aí que deseja tirar agora dúvidas sobre alguns desses selos que foram ditos aqui, irmãos, nessa aula? Fica à vontade. A irmã Josiane pergunta: então, quando recebemos o azeite nas igrejas consagradas, podemos levar a sério? Claro, só que eu quero falar uma coisa. Foi bom a senhora mencionar isso. Talvez alguns aqui vão discordar de mim, mas não discorde da palavra. Nós temos que ter o cuidado com essa questão do azeite. Tem igreja, por exemplo, que fornece azeite para todo mundo, para ungir a casa, para ungir o carro, para ungir isso. Tem que entender o seguinte, gente, que unção é só em pessoas. Ninguém unge coisas. A gente consagra coisas e não unge. Uma outra coisa também sobre a referência de óleo, do azeite, nesse sentido que a irmã Josiane está dizendo aí, no Novo Testamento, você só vai ver isso no livro de Tiago. Quando o Tiago diz, se tiver alguém entre vós enfermos, chamai os presbíteros da igreja e ele ungirá com óleo e a oração da fé curará o enfermo. Então, percebe que há uma característica muito, muito clara. Somente os presbíteros, que no caso são os pastores, lideranças, presbíteros, podem ungir, e pode ungir na situação de enfermidade. Entende? De enfermidade. Então, não é sair esparramando azeite e óleo em todo mundo, achando que isso aí é bíblico. Eu sei que existem igrejas que o fazem, tá? O fazem, acredita sim, tem seus princípios, e como eu disse aqui, meu objetivo aqui é trazer uma formação para vocês. Claro que vocês precisam submeter isso à igreja que você congrega. Mas toda igreja precisa estar submetida primeiro à Bíblia. Então, a questão do óleo é isso. Então, pastor, tem muita gente que fala, pastor, me dá um pouquinho de óleo para levar para casa para ungir. Eu falo, não dá. Se for alguém que estiver enfermo, eu vou lá, unge em nome de Jesus. Agora, se for para consagrar, consagração ministerial também, pode ser ungido. A pessoa vai ser consagrado a pastor, a um presbítero, a diácono. Isso pode acontecer a unção de consagração. Tá bom? Se a pessoa tem um objeto e tal, for consagrado, aí tem como quebrar a consagração do objeto? Depende. Tudo que é consagrado a Deus precisa ser usado somente para Deus. E uma outra coisa, foi boa essa pergunta que a irmã Zélia fez, porque tem pessoas assim, pastor, consagra meu carro para a obra de Deus. Consagra meu carro para a obra de Deus. Cara, aí a pessoa vai lá e vende o carro. Você tem que entender o seguinte, se você consagrou algo para Deus, é de Deus, cara. Não é seu mais. Então, a gente tem que ter essa compreensão. Tudo que você consagra a Deus é de Deus. Deus tem ciúme daquilo que é consagrado a Ele. Vamos pegar um exemplo aqui dos objetos que foram usados lá pelo rei da Babilônia. E aí que ele foi pesado, olha, pesar as forças na balança e foi deixado em falta, porque ele estava usando os utensílios que estavam sendo consagrados ao Senhor. Então temos que ter muito cuidado com aquilo que nós consagramos a Deus. A nossa vida, uma vez consagrada ao Senhor, tem que ser do Senhor. Existe, por exemplo, o Antigo Testamento, tem regras muito claras para isso. Nós não vamos entrar nesse mérito, porque não é desse tipo de unção.
nós estamos falando hoje. Estamos falando da unção do Espírito Santo. Mas foi bom a irmã Zélia falar. Agora, objetos consagrados a demônios, a coisas. Vamos pegar um exemplo? Vamos lá, abra para responder essa pergunta. 1 Coríntios, capítulo 10 aí, pessoal. 1 Coríntios, capítulo 10. Ok? 1 Coríntios, capítulo 10. Bom, diz assim, respondendo aqui a questão da irmã Zélia. Ótimo, eu vou responder agora de cara acerca disso. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo com a critérios, julgai vós mesmos. Julgai a vós mesmo o que digo. Porventura, da bênção que abençoamos, não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne, não é certo que aqueles que alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos o zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Olha que palavra, gente. Olha exemplos aqui. Paulo está advertindo os cristãos de Corinto sobre a idolatria e sobre questões voltadas a alimentícias, né? Sobre questões sobre alimento que eles estavam ingerindo, que de alguma forma voltado a ídolos, voltado a demônios, que era consagrado a ídolos, que, como Paulo está colocando aqui, esses ídolos são as mesmas coisas de demônios. Aqueles que sacrificam a ídolos estão sacrificando a demônios. Quando nós falamos de consagração, nós estamos falando dentro do mesmo contexto de sacrificar, de entregar, de ofertar, de oferecer. Quando alguém está falando assim, eu estou consagrando isso para Deus, como se estivesse falando, eu estou ofertando isso ao Senhor. Eu estou entregando isso para Deus e é dele a partir de agora. Uma vez que alguém sacrifica a ídolos, está sacrificando a demônios, é óbvio que isso é deste demônio. É óbvio que isso vai estar incorrendo em pecado se nós temos a consciência que o que eu tenho, o que eu recebi, o que eu comprei, tendo a consciência que foi consagrado a demônio ou a ídolo, eu continuar usando. Aí a irmã Zélia me pergunta, pode ser quebrada essa consagração? Pode ser anulada, talvez, o que ela está dizendo? Vamos por menores aqui. Eu vou aproveitar aqui para poder ler a segunda pergunta dela. Que a pessoa seguia outra religião e aí o objeto é consagrado. A pessoa se converte, aí esse objeto tem como quebrar a consagração. Beleza, entendi. O que nesse momento eu falo para você é o seguinte, é que se eu tenho consciência que algo foi consagrado a demônios, a espíritos malignos, melhor é se desfazer disso. Eu vou ler com base em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 23. Sim, Fábio. Quando a gente fala de aceitar Jesus, há uma diferença de aceitar Jesus de conversão. O Espírito habita na pessoa a partir da sua conversão. Tem pessoas que aceitam Jesus, mas elas não se convertem. Ok? Não há uma mudança de rota. Não há uma mudança de vida. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com essa questão de
aceitar Jesus e de conversão. Quando a conversão é genuína, sim. Tá? Pastor, tem pessoas que ungem coisas para quebrar. É certo? Que aí, agora volta a pergunta. Irmãos, eu estou saindo um pouco do tema da aula. Eu vou só responder aqui e voltar, porque nós entramos na questão da consagração e que isso vem muito da questão da ortodoxia. Mas eu vou tratar aqui, mas ainda vai estar voltando aqui sobre a unção do Espírito Santo, que vai muito mais além do que essa unção com o óleo em si. Mas aí, vamos lá, acompanha no texto aí que eu estou lendo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do que outro. Comende tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntares por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comeis, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Então, primeiro, o que Paulo está dizendo? Vocês podem comer tudo que está no mercado, ou você pode comprar de tudo que está vendendo no mercado. Compre de tudo, mas sem nada perguntar se é consagrado, se não é consagrado. Por quê? Por motivo de consciência. Mas se você for adquirir algo e alguém falar, ó, isso aqui foi consagrado a demônios, não faça. Não coma. Por que Paulo está dizendo isso? Por causa da consciência. E aí no verso 30, consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia, se eu participo com ações de graça, porque hei de ser vituperado por daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, então, esse qualquer outra coisa engloba essas outras coisas que a gente está falando. Estou usando o texto acerca de comida consagrada como base do argumento, mas como Paulo está dizendo, quer comeis, quer bebeis, ou fazer qualquer outra coisa, né? Então, faça tudo para a glória de Deus. Então, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o seu próprio interesse, mas os de muitos, para que sejam salvos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: existem pessoas que, infelizmente, acabam sendo prejudicadas por possuir objetos consagrados a demônios, a ídolos, possuir objetos que, em algum outro momento, fossem consagrados a entidades. O que o pastor Patrick aconselha com base no seu conhecimento? É desfazer, é quebrar, entende? Pessoas, a partir do momento que ela se converte a Jesus, ela poderia ter vivido a vida toda lá, adorando a demônios e a ídolos. Porém, uma vez ela se convertendo a Cristo, ela é liberta. O Espírito Santo vem fazer morada nela a partir da sua conversão, viu, Fábio? Conversão. Mas coisas que foram consagradas a ídolos, elas precisam ser desfeitas. Vou dar um exemplo aqui, no texto de Atos, que muitos dos cristãos, ao se converterem, eles jogaram fora seus livros, eles queimaram seus livros, porque a conversão é isso. Uma vez que você tem um pacto com Deus, tudo aquilo que você entende, que te liga e que te compactue com aquilo que é do inferno, de religiões que não adoram ao Senhor, você precisa quebrar toda e qualquer aliança. Inclusive, tem pessoas, querido, que demoram a ser libertas de alguns vícios, de algumas práticas, de algumas ações, por possuírem, muitas vezes inconscientemente, por não saber, objetos que outrora era fruto de consagração a demônios e a ídolos. Isso é muito forte e isso é muito importante ser dito aqui. Ok?
Espero que tenha sanado aí a pergunta de vocês. Vocês não entenderam a pergunta? Pessoas que usam coisas para quebrar uma maldição. É correto fazer isso? De colocar uma maldição em cima de algo consagrado? Eu respondi agora. Por exemplo, se a pessoa entende que aquilo ali já foi consagrado a demônios, obrigado, Carol, consagrado a demônios, consagrado a ídolos, o melhor é se desfazer. Objeto, eu sugiro que se quebre. Embora que, quando nós ofertamos algo para Deus, é da mesma forma. Uma vez consagrado a Deus, é de Deus. E ponto. Não é mais meu, não é mais... A gente precisa ter esse conceito. Quando alguém fala assim comigo, pastor, unge a chave do meu carro. Eu sempre sou muito claro dessa pessoa. Geralmente, se você compra carro, pede para a gente ungir. Ou vai lá, pastor, unge minha casa. Eu oro abençoando a vida daquela pessoa e agradecendo a Deus pelo bem adquirido. Nunca consagrando aquele bem adquirido a Deus, porque a pessoa, não sei se a pessoa não, é do Senhor. Então ele vem, ele pode trazer então, a chave, o carro, entrega lá à igreja, ou a, sei lá, a pessoa, se ele quer, que está lá na missão, e faz isso. Mas se ele quer para ele, se ele vai depois vender, se ele vai desfazer, vai doar, eu abençoo a vida dele, agradeço ao Senhor, mas eu particularmente não consagro e nem unjo. Primeiro, porque não unge coisas, tá? Não unge coisas, unge pessoas. Segundo, eu consagro pessoas ao Senhor, ao ministério, e se for consagrar alguma coisa a Deus, tem que ser dele e ponto final. Certo. Entendeu, Carlos? Sim, porque tem conheço pessoas que, tipo assim, ó, tá orando numa casa e ali Deus mostra algo ali para ele, aí tem que quebrar, né? Mas primeiramente eles vai lá e unge aquela coisa e quebra. Aí eu fiquei com essa dúvida na cabeça se é certo ungir para quebrar, sendo que talvez é um objeto só. Mas tá claro, sim. Então, o que acontece? Isso já aconteceu. Agora eu vou pegar experiências pessoais, tá? E que é uma das questões pentecostais. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Que quando está orando, principalmente em casas oprimidas, assim, ao visualizar algo que precisa de, a gente sabe que Deus mostra. Então, o aconselhável não é ungir para quebrar o encantamento, mas desfazer daquele objeto, tá? Desfazer literalmente desse tipo de objeto. Ah, mas é valioso. Olha esse texto aqui, é Atos 19, eu agradeço a Carol que está nos dando apoio, ela precisou ir. Atos 19, 19. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram seus livros e trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50 mil moedas de prata. O que esse texto está nos mostrando? Não é apenas queimando pelo fato dos ensinos que eles tinham. Eles não apenas perderam os ensinos, mas perdeu financeiramente. Entende? Financeiramente. Então, tem bens que é caro. Mas o que você... A conversão nos leva a isso. A desfazer daquilo que humanamente pode ser caro, mas que vai me aproximar do Senhor e quebrar aquele encantamento. Então, isso é muito importante, tá? A Josiane pergunta, pastor, desfazer uma coisa cara e vender, mas se não serve para nós, não queremos para o outro. Isso, que é outra coisa. Esse camarada poder pegar os livros e dar para quem praticava. Não pratico mais, vou dar para quem pratica. O que não serve é igual a gente que as pessoas quando se convertem e tem um monte de roupa curta. Eu vou doar as roupas, ou vou fazer um brechó, vou vender. Se não serve mais para você, não serve para o outro. Essa é a regra, é clara. Tá bom, gente? Vamos voltar agora para o Espírito Santo, né? Espero que tenha aí trabalhado. Se tiver mais alguma dúvida nesse contexto, vamos compartilhar isso lá no grupo e vamos continuar a nossa discussão lá, tá bom?